Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa AbraTalks, programa uma iniciativa da AbraFiltros e também das revistas TAI, Revista Meio Filtrante, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service e a divulgação da TV Filtros. Aliás, você que nos assiste aqui no YouTube, na TV Filtros, seja muito bem-vindo a esse que é o 16º episódio do nosso programa, esse nosso encontro mensal para debater diversos assuntos ligados ao contexto socioeconômico do Brasil e do mundo. E eu espero que você goste do tema de hoje. É um tema recorrente, necessário, e eu tenho o prazer de receber aqui duas especialistas, elas que são psicólogas, especialistas na área de recrutamento e seleção, recursos humanos, e elas vieram contar aqui para a gente um pouquinho mais dessa área de recolocação de carreiras, várias dicas, muito conteúdo e um conhecimento bacana para a gente compartilhar. Sabrina, Ana Paula, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Adriana, um prazer é nosso. Obrigada, um prazer estar com todos vocês aqui. Legal. Sejam bem-vindas, relaxem, vai ser muito legal. A gente quer absorver todo esse conhecimento de vocês. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Prazer mesmo recebê-las. E eu espero que você goste. Tem um conteúdo, como eu disse, muito legal aqui para compartilhar. Bom, para a gente começar, a gente queria conhecê-las. Como que o RH, o recrutamento e seleção, apareceu na vida de vocês? Bem, começa aqui. Meu nome é Ana Paula, né? Prazer. Eu estou na área há mais de 20 anos, né? Na área de recursos humanos, e boa parte da minha carreira aí dedicada a recrutamento e seleção, que se iniciou há algum tempo. Em multimercados, trabalhei na aviação, na educação, né, no segmento logístico, em consultorias, e surgiu da paixão por gente, né? Eu acho que é uma área extremamente estratégica para as corporações, né? É a porta de entrada, é através da seleção que as pessoas têm a oportunidade de ingressar suas carreiras nas organizações, e esse contato humano e essa possibilidade de ajudar o negócio a contratar pessoas, né, certas, né, para as cadeiras que a organização tinha, foi o que acabou me trazendo para esse subsistema de RH. Que legal. Meu nome é Sabrina, eu também, como a Ana, sou especialista em RH, já há quase 25 anos de carreira, legal. Comecei jovem. Também trabalhei por muitos anos em recrutamento e seleção, e ao longo da minha carreira fui indo por um viés também de desenvolvimento de liderança, que é um segmento que eu atuo bastante hoje. Mas, como a Ana falou, a porta de entrada para a gente ter uma atuação estratégica dentro de qualquer negócio é o recrutamento e seleção. Então, é o tema que a gente vai se aprofundar um pouco hoje e que a gente pode analisar tanto pela cadeira do candidato quanto das empresas também, né? O cuidado Exatamente. Que as empresas precisam ter na hora de trazer realmente um profissional do mercado. Muito bom. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, eu tenho um script aqui, tá e bom. aí a gente vai conversando. Acho que o ponto principal da nossa conversa é a recolocação, é o pensar na carreira. E muito, às vezes, esse pontapé ou esse insight acontece porque você perdeu seu emprego. Quais são os maiores desafios assim, que vocês acreditam nesse processo de ou recolocação ou em busca, talvez, de uma primeira oportunidade de emprego? Bem, eu acho que o primeiro ponto, né, as pessoas normalmente não esperam perder o emprego. Então, o primeiro impacto deixa as pessoas abaladas emocionalmente. Então, acho que o primeiro momento é voltar para si, né, aceitar esse momento como uma finalização de um ciclo profissional e, a partir daí, direcionar estratégias de recolocação profissional, né, que iria de encontro a revisitar o currículo, né, olhar as principais experiências, as experiências mais relevantes, voltar, né, para o seu networking e fazer com que as pessoas
saibam que você está disponível no mercado, porque isso te garante novas pessoas buscando oportunidades por você. Né? Sempre alguém sabe de alguma coisa. Então, a gente precisa partir do princípio que, à medida que você compartilha, que você está disponível, né? E é importante ter clareza do que você está buscando, você acaba criando uma rede de pessoas que vão te apoiar nesse processo. Né? E eu costumo falar que networking a gente não fomenta só quando está desempregado. A gente fomenta sempre, né? Porque a gente precisa estar mantendo relações aquecidas, porque a carreira precisa ser dinâmica, né? O mercado é dinâmico. Então, uma vez que você perdeu a sua oportunidade ali, né, profissional, você precisa fazer esse recolhimento, revisitar o currículo, revisitar suas redes sociais. O LinkedIn hoje é uma ferramenta muito utilizada e as pessoas precisam estar atentas que a maioria das oportunidades elas não são divulgadas. Então, mais de 95% das vagas hoje, elas não estão ali disponíveis, mas elas existem, né? Então, a estratégia, quando você tem o seu networking aquecido, muitas vagas que estão dentro das empresas são, às vezes, divulgadas pelos próprios colaboradores, que sabem que aquela vaga existe, mas ela não está divulgada. E aí surgem indicações, que é muito comum existir. Então, assim, no meu ponto de vista, a pessoa precisa se recolher no segundo momento, revisitar o seu currículo, colocar de forma objetiva os principais resultados que ela, ao longo da carreira, pôde contribuir com as organizações, aquecer o networking e também olhar a sua parte financeira, porque nunca a pessoa sabe quando exatamente ela vai conseguir se recolocar. Então, por que eu falo isso? Para ela ter tranquilidade nesse processo de recolocação, né? Porque quanto mais ansiosa ela ficar nesse processo, isso acaba atrapalhando, né, na recolocação. As empresas, quando avaliam, elas avaliam um profissional que mantém um equilíbrio emocional no momento de processo seletivo. Então, é importante esse fluxo tá bem organizado para ela conseguir ter assertividade no momento de recolocação. Lembrando que procurar trabalho dá muito trabalho, né, Ana? Então, concordo. Tem que ter uma dedicação do profissional de ficar ali disponível, dedicar um tempo do seu dia para essa atualização de currículo, que tem que ser muito bem feita, com muito cuidado. Precisa dedicar um tempo ao LinkedIn diário, né? Então, esses exercícios que a Ana comentou, eles precisam ser praticados por muito tempo, por uma jornada longa. Então, é como se você estivesse trabalhando, né, para procurar o seu emprego ideal, o seu trabalho ideal. Então, realmente precisa ter uma dedicação por parte do profissional muito grande. Muito bom. A gente abriu no nosso Instagram uma caixinha para o pessoal perguntar. Falamos que vocês vinham. E eu acho que eu vou fazer já uma pergunta que tem muito a ver com essa questão do LinkedIn. Deixa eu só achar aqui. Gésia Lima. Eu sempre me inscrevo nas vagas que aparecem no LinkedIn, mas nunca me chamam. Ou recebo algum contato de algum headhunter. Por que isso acontece? Eu acho que o primeiro ponto é ela precisa entender para quais oportunidades ela está se aplicando e qual o nível de aderência o perfil do LinkedIn tem. Né? Porque, assim, se a vaga está sendo divulgada com os pré-requisitos e o perfil dela no LinkedIn não é um perfil completo, com as palavras-chave, a chance dela ser chamada para uma entrevista é reduzida. Porque existe um logaritmo por trás da ferramenta que já faz uma pré-análise do perfil. Então, quanto mais dedicado for o perfil no sentido de estar completo, de estar com todas as informações disponíveis, e sempre que ela for ali se aplicar para uma oportunidade, ela ter o cuidado de olhar o que a oportunidade está dizendo versus o que o perfil dela fala para ver se tem match,
é importante, eu acho que é uma dica válida, né, Sim. Sá? Com certeza. Além disso, também é importante você tentar fazer contato com essa empresa. Muitas vezes a gente, né, o candidato ali, ele se aplica para a oportunidade, mas ele mais centenas de pessoas aplicaram. Sim. Você deve entrar nessa página dessa empresa, tenta localizar ali, às vezes o headhunter, o analista que divulgou aquela vaga, ou até o gestor daquela área, e demonstra o seu interesse, né? Manda uma mensagem ali pelo LinkedIn mesmo. Isso é um plus que você vai dar, indicando para a empresa que de fato você tem interesse em trabalhar lá, Sim. né? Então, você não está entrando junto com todo mundo. Você já demonstra um interesse diferenciado que vai despertar também a curiosidade do gestor ou da analista, né? E sabe quem que é essa pessoa que está tão interessada? Sim, sim. E como a Ana falou, assim, as palavras-chave, elas são um grande diferencial porque existem algoritmos dentro do LinkedIn. E aqui tem muitos cursos, tá? Para os nossos ouvintes aí, cursos gratuitos, vídeos no YouTube, tem podcasts, tem muitos profissionais que dão essas dicas até gratuitas, que vale muito a pena para quem está em busca de trabalho escutar e descobrir ali que tem alguns hacks que podem facilitar nessa busca. Mas o destaque das palavras-chave, ele vai ser essencial para a leitura do algoritmo e para o candidato ser localizado ali pela empresa. Vocês viram algum movimento, ou é coisa da minha cabeça, mas o que eu percebo é que em alguns processos as etapas aumentaram. Agora não é simplesmente você ir lá e apertar um botão, falar, eu tenho interesse nessa vaga. Você tem que clicar, aí você vai abrir um outro lugar para você colocar as suas informações, meio que aplicar, responder. E eu acho que, não sei se muito, é o que você falou, né? Uhum. A pessoa tem que trabalhar até nesse momento Sim. para se qualificar bem e se apresentar bem. Uhum. Isso está acontecendo mesmo ou é da minha cabeça? Não é da sua cabeça, né? Mas depende muito de cada uma Das das empresas. organizações, Entendi. né? Normalmente, as empresas, principalmente grandes empresas, trabalham com plataformas para capturar esse candidato, jogá-lo dentro do processo, né, que é uma ferramenta, um sistema, e dentro desse sistema poder proporcionar diversos testes com a finalidade ali de assegurar que o profissional que chegue no final do funil, né, como finalista no processo, realmente tem aquele skill técnico necessário, tem aquele skill comportamental. Só que, de contrapartida, a gente vive num mundo muito dinâmico e em que as pessoas não têm também muito tempo ou muita paciência para percorrer processos muito longos, né? Então, tem o ônus e o bônus, né? Pelo lado da empresa, o intuito sempre é trazer aquele candidato mais qualificado e, por outro lado, para o candidato acaba onerando muito tempo, porque passa a ser um processo cansativo, né? Em que muitas vezes ele nem tem resposta se ele performou ou não performou bem em cada uma das etapas. Então, aqui fica uma questão, o quanto também o processo acaba sendo contributivo pro candidato, né? Isso, porque se ele soubesse o porquê que ele está fazendo aquilo e ele tivesse retorno, né, para possivelmente se aperfeiçoar para próximas oportunidades, seria o ideal. Sim. Mas, via de regra, isso não acontece e vira aí o questionamento de muitos candidatos. Isso. Por que eu preciso fazer tanta coisa? Então, Sim. A explicação vem aí para ter um candidato mais qualificado no final do processo, mas na contrapartida exige muito trabalho desse candidato aí, muita dedicação que nem sempre ele tem tempo para fazer, né? Sim. Então tem esses dois pontos aí. Muito bom. Voltando no tema inteligência emocional, vocês acreditam que procurar um emprego ou se interessar por um emprego estando empregado facilita? É um mito? Você vai muito mais calmo para a entrevista? O que vocês acham disso? Quando você fez aquela primeira pergunta, né? Quando você começa a procurar trabalho, muitas vezes vem em decorrência de um processo de demissão. E aí, naturalmente, a gente já tem um sentimento para trabalhar, que é o sentimento da rejeição, que ele vem muito atrelado a uma demissão, né?
Sendo que os estudos já mostram que 90% das demissões elas acontecem por questões comportamentais e não técnicas. Então, normalmente, o profissional, quando ele já é desligado, ele provavelmente já está com um sentimento ali de rejeição. Então, quando você fala de trabalhar a inteligência emocional, ela é muito importante a gente trabalhar o autoconhecimento de cara, né? A princípio mesmo com um profissional, que é você se dar conta das suas fortalezas de fato, né? Do que você já teve de feedbacks positivos, de construções, de entregas positivas que você teve no trabalho, para te fortalecer, né? Te deixar realmente consciente daquilo que você tem de bom para ser entregue na empresa. Quando você diz que se facilita ou se não facilita, para a empresa facilita quando o profissional está disponível, porque normalmente as empresas têm uma agilidade muito grande, tem uma pressa muito grande na contratação. Então, claro que quando você não precisa negociar prazos, negociar datas, para a empresa é uma vantagem. Por outro lado, pode ser que o profissional se sinta um pouco inseguro, porque ele está desempregado, né? Então, ele vai naquela ânsia, aquele nervosismo de aquela pode ser a minha única oportunidade. Não posso errar de jeito nenhum e acaba mais que atrapalhando do que ajudando. Por isso, dar um passo para trás, né? Como a Ana falou, você se recolher, você avaliar o seu potencial, analisar o seu autoconhecimento, vai te deixar mais seguro, mais preparado para esse momento de entrevista. O fato é, você precisa se preparar. Não adianta você chegar sem um preparo. E é preparo, gente, no detalhe mesmo, né? Preparo na vestimenta, preparo no que... Pensar em tudo que você fez na sua carreira, anotar ali, tentar mensurar as suas entregas. Se você trabalha com vendas, quantos % a mais você conseguiu trazer de resultado para aquela empresa? Tenta mensurar ao máximo. Isso te prepara. E sempre que a gente está mais preparado, a gente consegue falar melhor, a gente consegue se comunicar melhor, a gente consegue criar um vínculo naquela entrevista. Sim. E aí o resultado tende a ser melhor também numa avaliação. Muito bom. Eu me preparei. Nós também, também. Fizemos a lição de casa. Fizemos a lição de casa. Estou indo muito bem na entrevista. Muito obrigada. É coisa de quem entrevista bastante, né? É uma vida de entrevista. Uma vida de entrevista. Mas tem um lance, e ainda acho que isso respinga no emocional, do quanto, psicologicamente falando, para a pessoa se recolocar rápido, fazer acontecer logo, isso às vezes pode atrapalhar no sentido de, é a única proposta que tem, eu consegui, não está nem alinhada com o que eu acredito, mas vai nessa aí mesmo. Mas isso é um erro. Né? Sim. Porque quando a gente vai buscar uma oportunidade profissional, precisa ser ganho para os dois lados. Sim. Né? Se a gente entra num ciclo ali de desespero, que é justamente o que o profissional precisa fugir, ele acaba, às vezes, abraçando uma oportunidade que não é compatível com as expectativas de carreira dele. E aí, em um curto espaço de tempo, ele se frustra. Né? E aí é uma frustração muito maior, porque ele ingressa numa oportunidade que não tem relação direta com o que ele quer projetar para a carreira dele, só pelo desespero. Ele não vai ser feliz naquela oportunidade e, de repente, ele perde outras oportunidades que poderiam estar melhor alinhadas com as expectativas. Então, toda vez que o profissional for buscar uma oportunidade de carreira, e eu acho que isso é um ponto importante trazer, não adianta sair atirando para toda direção. Sim. Né? Faz uma lista dos lugares onde você gostaria de trabalhar, faça uma lista de quais competências você tem e de que forma você poderia agregar. E um ponto, acho que fundamental, além da tua experiência técnica, qual a empresa tem fit comportamental, tem um fit com os teus valores pessoais. Né? Porque se isso não estiver alinhado, é essa coisa, a pessoa compra aquela oportunidade no desespero, não vai ficar muito tempo, vai se frustrar novamente, aí entra novamente nesse ciclo de ter que se recolocar, de ter que justificar para o novo empregador, porque ela não parou no último emprego, né? E aí entra todo um questionamento, mas a pessoa não avaliou
antes de se recolocar, que essa seria uma condição. Então, todos esses pontos eu acho que são importantes de serem frisados e a pessoa precisa ter atenção. Não vá pelo desespero. Ele não é um bom conselheiro. Não é. E esse ponto é muito importante, muito importante. Eu acho que tanto para o empregador quanto para quem busca emprego, né? Você precisa ter o seu propósito de vida alinhado com os valores do negócio. Assim como a empresa também precisa olhar para o candidato e identificar, será que essa pessoa realmente tem os valores dela alinhados com o propósito da nossa empresa existir? Essa empresa existe por quê? Né? Qual que é a nossa entrega final? Essa pessoa ela tem aderência ou não tem? Eu vou contar um caso aqui para vocês que aconteceu. Esses causos são ótimos. Teve um profissional que trabalhou comigo, ele estava desesperado para se recolocar. Desesperado, aquela coisa no desespero mesmo. E ele era vegetariano. E ele recebeu uma proposta de trabalho de uma empresa do segmento alimentício, né, de carnes. Assim, o cenário claramente não ia dar match ali, né? Conversando, ele me contou, né? Eu falei, mas gente, não tem absolutamente nada a ver, né, com o teu propósito, com os teus valores. Ah, não, mas eu só não como carne, então tá tudo bem. Pra dar um jeitinho. A empresa tem ali os benefícios excelentes, né? Eu tenho as competências, tenho os benefícios bons. E foi, né? Mas era tão evidente que aquilo não ia funcionar. Só que, como a Ana falou, você gera uma expectativa no empregador, que ele te treinou, né? Tem um super investimento. Você deixou de ter oportunidades, né? Ele deixou de ter oportunidades de participar de outras entrevistas, de outros processos seletivos e, obviamente, ele não ficou 6 meses na empresa. Então, quer dizer assim, você minimamente identificar se o seu propósito, os seus valores pessoais têm aderência com o segmento da empresa, ele é o básico do básico, né? Então, não atire para todos os lados, porque a chance de você se frustrar é muito grande. E mais ainda, né? Comprometer a sua imagem com esse empregador e com os próximos que você vai participar ali de seleção, como é que você vai justificar aquilo? Né? Então, é um ponto muito importante que vale realmente ser frisado. Legal. E vocês acham que tem diferença de quem consegue um emprego rápido e quem não fica parado e não... Tem algum... Tem a diferença de quem se dedica. Toma essa. De quem faz aquela rotina, como já foi mencionado, de ser o trabalho ali, se dedicar uma parte do seu dia para procurar emprego, para falar com seus contatos, para grupos de WhatsApp, gente, olha a dica, realmente funciona muito, né? Então, assim, sempre... Mas não da família, né? Não, da família não funciona. Às vezes, né? Pode ser que funcione, mas... Tem alguém para indicar, né? Via de regra, assim, dentro do nicho profissional, normalmente a gente tem, né? Todo profissional tem ali do seu segmento, aquele grupo de WhatsApp com outros colegas que trocam melhores práticas. Ali é sempre um bom canal para você mostrar, oi, gente, eu estou disponível, eu tenho interesse, e às vezes eles divulgam oportunidades ali também que não estão divulgadas nos principais canais. Isso também acontece. Então, eu vejo dessa forma, quem se dedica, quem se prepara, quem coloca foco na sua recolocação, mais uma vez, foco porque não saia atirando para todos os lados, né? Mire naquelas oportunidades que realmente faz sentido para a tua carreira, né? Para que você seja feliz na escolha e que seu empregador também seja feliz em tê-lo na equipe, né? Seja ganha-ganha para os dois lados. Sim. E falando de habilidade, às vezes vai existir um momento que, sei lá, eu olho uma oportunidade, eu vejo tudo que ela exige, e aí eu falo assim, acho que isso aqui eu consigo, isso eu não consigo, isso eu consigo. E é um lugar que eu gostaria de trabalhar. Como que eu aplico para ela e, tipo, deixo ver... Porque às vezes a pessoa que está lá, talvez eu consiga desenvolver o que ela está pedindo. Mas como chegar para mostrar isso para ela se ela não me der nem a oportunidade? Isso é comum? Pode acontecer, né? Sim. Pode acontecer, mas eu acho que assim, um ponto importante, né,
nunca você vai saber tudo. Isso é né? fato. Sim. Né? Esse é o ponto. Nunca você vai saber tudo. Mas quanto de segurança você tem, né? E disponibilidade que você vai correr atrás daquilo que te falta. Porque quando é colocado uma oportunidade com todos aqueles pré-requisitos, a empresa pressupõe, nem sempre testa todos, que você tem aquilo, né? Você pode entrar nessa empresa sem ter todas as habilidades desenvolvidas? Pode, mas saiba que em algum momento isso vai se voltar contra você. Agora, você tem que estar preparado. Então, ciente de que eu quero dar o meu próximo passo. Por exemplo, né? Eu sou um analista sênior, o meu próximo passo de carreira é ser coordenador. Meu sonho é ter uma posição de liderança. Nunca liderei diretamente pessoas. Eu posso me candidatar para o meu próximo passo? Pode. A empresa vai me comprar? De repente, pode comprar essa ideia de trazê-lo para a equipe. Mas você sabe que você precisa desenvolver isso. Então, na paralela, sabendo que é um próximo passo de carreira, já corre atrás, já né? vai correndo atrás, Então. porque você vai ser cobrado lá na frente por isso também. O ponto é esse, é você ser protagonista o suficiente da sua carreira a ponto de você identificar aquilo que você precisa desenvolver no caso dessa vaga. Eu sei que tem algumas competências ali que eu tenho, outras que eu não tenho. Então, essas que eu não tenho, corro atrás, né? Sim. Já vou atrás de um curso, vou atrás de me preparar. Essa é a diferença daquele profissional que consegue se recolocar rápido daquele que demora um pouco mais, né? Então, será que a pessoa não procrastinou ali, né? Não tomou a iniciativa de se desenvolver, correr atrás? Porque nós somos pessoas treináveis. Todo mundo é treinável, né? É só você se preparar. Sim. Você dá conta. Total. E eu vou aproveitar esse tema, porque tem uma pergunta aqui do Sidney Matos. Ele fala assim, porque tem um outro ponto, né? O seu currículo. O quanto você está disposto a se desenvolver é uma coisa. O quanto você está disposto a mentir. E ele pergunta assim, como saber se o candidato não está mentindo no currículo? Só para se encaixar no que a coisa quer. Essa é a pergunta para o outro lado da cadeira, para quem está contratando, né? Nós, aqui em RH, né, a gente utiliza sempre a técnica das entrevistas por competência. O que são as entrevistas por competência? A gente tem até treinamento para formar entrevistadores, né, gestores que conduzem entrevista. Normalmente não tem técnica para saber como conduzir a entrevista. E uma delas é você sempre investigar o passado daquela pessoa, né? Então, você nunca vai fazer uma pergunta hipotética para ele. O que você faria se... Quando você faz esse tipo de pergunta, você dá para o candidato ali a possibilidade da imaginação, dele inventar, dele criar algo. Então, para você identificar se ele está mentindo ou não, você pede evidências de uma situação em que aquilo aconteceu e como ele fez para resolver. Né? Então, ele vai ter que buscar na memória, ao invés dele buscar uma invenção, ele vai ter que buscar na memória alguma entrega que, de fato, ele fez. E ali você vai se aprofundando naquela pergunta, né, até identificar se ele traz para você a resposta ou não. Então, nunca faça perguntas hipotéticas, busque o passado. Então, de olho em você. Que legal. Uma dica. Que legal. Como eu disse, eu me preparei. Reskilling, upskilling. O que são esses termos? Eles são modernos ou não? Sim. São? E fala, né, basicamente, de você se desenvolver suas habilidades e competências em 2 cenários. Dentro da tua área de atuação, né? O primeiro deles é dentro da tua área de atuação, você ir continuamente estando antenado no que está acontecendo na tua área e se aprimorando, se preparando, desenvolvendo novas habilidades dentro da tua área de atuação. E o outro termo se refere a você desenvolver habilidades fora da sua área de atuação. Então, por exemplo, nós somos profissionais de recursos humanos, de gente e gestão. Então, tecnologias, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial. São novos conhecimentos. A gente está dentro da nossa área, mas se aperfeiçoando dentro do nosso segmento. O que essas novas tecnologias podem agregar ao nosso trabalho? Isso é um ponto. Upskilling. Agora, o outro que é... a gente agora tem uma empresa
A gente vai ter que desenvolver finanças, que não é da nossa praia. Sim. A gente precisa desenvolver vendas. Então, a gente vai precisar desenvolver novas habilidades. Então, assim, são termos que, resumindo, é de desenvolver competências, dentro ou fora, né, do seu nicho de atuação. Legal. A gente falou aqui da questão do networking, de como as coisas evoluíram. A gente tem hoje as conexões mais digitais. Como que vocês enxergam esse movimento? De networking? Isso. O que ficou desafiador, né? Porque agora a gente vive num universo muito mais remoto do que presencial, mas você precisa se fazer presente, né, em todos os meios, em todas as frentes, né? Então, muita presença no LinkedIn, como a Ana comentou, grupos de WhatsApp, eles existem para todas as áreas específicas, então caça aí, né, qual que é o teu nicho de atuação. Com certeza tem grupos para você fazer benchmarking, para você ter trocas de experiências, melhores práticas, para você mostrar o teu interesse em aprender coisas novas ou até dizer que você está disponível no mercado. Então, claro, sempre que tiver um evento presencial e for possível, vá também. Mas Sim. mesmo nós estando remotos, né, a gente precisa se fazer presente em todas as frentes que são possíveis. Né? Grupos específicos, muito LinkedIn. As plataformas de emprego que você, tipo Cato, você cadastrar seu currículo, isso passou já ou ainda funciona? Funciona. Funciona para alguns cargos, pra né, alguns Ana? cargos. Não são Legal. todos. Porque, assim, existem plataformas que elas são mais direcionadas para posições operacionais, né? Mas, assim, posições mais estratégicas, certamente Não os é lá. headhunters, os recrutadores estão no LinkedIn. Tá. Ali é uma ferramenta gratuita, né? Que se bem utilizada, vai valer a sua movimentação ou sua recolocação sem a necessidade de pagar uma ferramenta acessória. Isso Legal. aí. Bom, segui meu script aqui, mas eu conversei com bastante gente antes de falar com vocês. E teve uma pessoa que me falou sobre a questão de como hoje a nossa carreira está num outro patamar. Hoje ter uma única carreira é uma coisa mais obsoleta. Até estudos que mostram isso. Isso é um movimento mesmo para vocês? Eu acho que é um movimento que veio para ficar. Né? E eu acho que, assim, com a possibilidade das pessoas se aterem que hoje elas podem trabalhar de qualquer lugar, Sim. né? O contrato, as modalidades de trabalho que antes eram num formato muito a rigor CLT, hoje já abriu um leque de oportunidades diferentes. Então, hoje você vê muitas contratações PJ, Sim. hoje você vê muita gente empreendendo, né, nos mais diversos universos, né? Pessoas aí com o advento da internet, fazendo vendas online, se aprofundando nisso. Então, eu acho que daqui para frente, a tendência é você ter multicarreira, porque o mundo exige, né, um profissional em desconstrução. Né? Aquele profissional que acha que ele já sabe tudo, esquece. Você sabe, desconstrói, sabe de novo. Então, é um constante desenvolvimento. Então, multicarreiras daqui para frente, né, vai ser uma realidade. Até porque muitas carreiras que já existem deixarão de existir. Sobreviverão os profissionais que souberem se adaptar a essa nova realidade. A inteligência artificial está aí, né? E Sim. a gente precisa aprender a trabalhar com ela. E realmente as pessoas estão indo para multicarreiras, né? Principalmente os profissionais mais sêniores, né? Os mais júniores não fazem, né? Costumam ter uma trilha um pouco mais tradicional, mas em dado momento o profissional, agora que a gente trabalha, né, com 50 a mais, né? As pessoas têm multicarreira, porque você vai ser mentor, né? Você vai ser PJ, você vai ter sua empresa, você vai ser palestrante, então existem N possibilidades. Legal. E falando dessa qualificação, eu conversei também com quem está do outro lado da cadeira. E aí o que a pessoa me disse, eu perguntei, eu vou receber profissionais lá de RH e tal.
Como que você enxerga tudo isso, né, em respeito de recrutamento e seleção, de profissionais que chegam até a sua empresa? E ele me disse que, assim, as vagas existem, mas hoje o candidato ele chega exigindo mais, tendo uma menor qualificação, sabe? Salários altos. E aí ele meio que se assusta, assim. Vocês sentem isso? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Tem pessoas que estão muito qualificadas e elas não Se valorizam? Não, tem pessoas que elas estão assim no nível de qualificação muito alto e aí elas não conseguem recolocação porque para as empresas elas estão num nível que a faixa salarial não está compatível, então tá demais. Sim. E tem gente que está numa condição contrária, que tem menos qualificação e quer ganhar muito mais, né, do que, né, seria coerente ali. Uhum. Tem das duas coisas, mas eu acho que o mais importante existe uma regra de mercado, né? Tá. Quanto mais especificidade tiver as oportunidades, estão as oportunidades de tecnologia que não me deixa mentir sozinha, né? Verdade? Então, o que acontece no mercado? Eu tenho mais oportunidades do que profissionais qualificados. Aí, qual é uma tendência? A remuneração dessas pessoas dispararem. Por quê? Todo mundo precisa daquele profissional. Então, o profissional mais qualificado de tecnologia tem gente brigando literalmente para trazer esse profissional. Agora, quando eu tenho, né, posições assim que são vistas em todas as empresas, né, num formato mais estándar, a empresa ela está de certa forma, com a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque eu vou ter uma oferta muito grande de candidatos. Pode ser que aquele menos qualificado me peça mais, mas eu tenho a opção de dizer não. Sim. Não vou pagar se você não tem todas as competências técnicas, comportamentais que eu preciso para minha empresa. Eu tenho essa opção de escolha de repente, colocar alguém que cumpra os pré-requisitos, mas esteja dentro de uma faixa salarial coerente. Então, sempre vai ter de tudo. Vai ter gente que quer ganhar mais do que realmente pode contribuir, tem gente que está mais qualificado e, infelizmente, não consegue, né, se adequar, porque existe aí um hiato de remuneração, né? O profissional tem mais senioridade do que as oportunidades podem oferecer. Então, assim, é lei de mercado e isso que tem que ser observado, né? Legal. Você falou da questão da tecnologia. Vocês, se vocês não souberem, está tudo certo. Mas pelo feeling de vocês, até para quem está nos assistindo, as profissões que estão mais aquecidas, vocês conseguem fazer essa análise? Olha, TI desde sempre, né? Acho que desde que a gente começou nossa carreira há mais de 20 anos atrás, os profissionais de TI eles já eram disputados, né? E eu acho que depois da pandemia, se intensificou ainda mais. E, de fato, é um cenário que não muda, né? Os profissionais de tecnologia, eles realmente são disputados no mercado. As empresas precisam lutar ali, cada uma com os seus benefícios, com os seus atrativos para conseguir trazer esses profissionais. E a gente está indo para um caminho de quem sabe utilizar a inteligência artificial bem. Sim. Também serão os profissionais que com certeza terão bastante destaque. E isso em todos os segmentos, né? A inteligência artificial, ela está em todas as áreas. E quem mais se instrumentalizar, aprender mais, vai conseguir realmente colher bons frutos, né? A gente já sabe que isso vai acontecer, né? Está acontecendo. E, assim, a gente precisa se ater que, assim, mais de 60% das carreiras que existem hoje, brevemente não deixarão de existir. Né? A tecnologia ela vem para otimizar os processos, para melhorar. E por isso que, assim, qual vai ser a carreira do futuro? A gente ainda não sabe, porque ela vai surgir. Ela ainda nem surgiu. Ela nem surgiu, né? A gente fala também de uma carreira também muito, muito evidente agora com o advento do ESG, que antes não era falado nas empresas. Então, né, o cuidado e a preocupação com o meio ambiente. Quando a gente começou a carreira, não era uma questão. Falava disso. Hoje não se fala em outra coisa nas empresas, né? Sim. Então, assim, eu acho que vem um movimento aí, as pessoas precisam estar atentas que
preciso ficar de olho com o que acontece, preciso me mobilizar para aprender sempre e atualizar e, obviamente, se adaptando, né, com os caminhos que, né, a sociedade for tomando. Isso. Não pode se acomodar. Acho que a gente está num momento, né? Sempre foi assim, mas agora é crucial de não se acomodar. Se você sentar e se acomodar e ficar procrastinado ali naquela mesma função, você vai ficar para trás, certamente. E vocês, como vocês têm contato com as pontas, qual vocês acham que é o papel e se ele está sendo exercido das empresas nessa questão de qualificação, do desenvolver pessoas? Isso. Isso tem acontecido porque, como vocês falaram, a pessoa não vai chegar pronta. Não. Então, algumas qualificações vão ter que ser por parte da empresa. Sim, sem dúvida nenhuma. E esse é um ponto muito importante porque algumas empresas têm aquela mentalidade de não vou investir em treinamento, né? E se a pessoa sair? Sim. Tá, mas e se ela ficar? Né? Vai ser pior, né? Se ela ficar sem você prepará-lo, vai ser pior. Então, ainda depende muito do segmento da empresa, né? A gente trabalha com desenvolvimento, principalmente com pequenas e médias. Sim. E é um aprendizado para eles entender que realmente o desenvolvimento das pessoas vai alterar o resultado da empresa, inevitavelmente. Não é custo, né? É um investimento. Não é custo, é investimento. Né? Mas nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir isso, porque, mas eu vou ter que tirar do bolso agora. Você vai tirar do bolso agora, mas você vai ver resultado daqui a um tempo. Né? É o imediatismo, né? Exatamente. Você precisa desenvolver, aprimorar as pessoas. E aí você consegue reter esse talento, porque ele enxerga na tua empresa uma possibilidade de desenvolvimento. Inclusive, a gente atendeu um cliente há um tempo atrás de tecnologia, também que eles têm um segmento bem específico, e ele conseguia reter muitos profissionais porque ele investe muito em certificações para os profissionais. Legal. Né? E isso é um grande diferencial. Então, ao invés da pessoa ir no mercado ou quando a gente chega para abordar, para tentar roubar, quando chega a Ana querendo headhunter para roubar aquele profissional, ele não vai, porque dentro daquela empresa ele vê um valor agregado de investimento nele. Né? Sim. Então, você consegue ter essa retenção do talento e você consegue identificar, com certeza, lucros em pouco tempo, depois desse profissional estar mais desenvolvido e mais preparado. Legal. Tô adorando. Que bom. Eu tenho umas perguntas aqui agora de quem mandou pelo Instagram. E tem uma pergunta aqui do Álvaro Sena. Ele pergunta assim: quando me perguntam que animal eu seria na entrevista, serve para alguma coisa mesmo? Olha, de verdade, não deveria servir. Não deveria ser perguntado, Não né? deveria ser perguntado, mas Sim. acontece, né? Então, assim, dando uma dica, por que fazem isso, né? Na verdade, o que o recrutador, né, que coloca uma técnica dessa, ele quer com isso? Ele quer que a pessoa se projete no animal. Em que sentido? Ela vai falar um animal que de fato faz sentido para ela, mas o importante ali não é o animal em si, mas o que esse animal representa, te faz lembrar, Sim. né? Porque quando você fala do animal, é mais fácil você falar do animal do que você falar de você. E você falando do animal, você está falando indiretamente de você. Sim. Por exemplo, sei lá, gosto do macaco. Porque o macaco é um animal sociável, ele é alegre. Indiretamente, você está falando do macaco? Não, você está falando de si, sem se dar conta disso. Entendi. Então, às vezes, nem sempre a técnica é bem colocada, mas o animal é só um pano de fundo, tá? A pessoa está querendo saber do candidato mesmo, não é do animal em si. Tá. Eu vou pegar a da Flávia Macedo e vou acrescentar uma coisinha, mas ela pergunta assim: preciso colocar foto no meu currículo, falar a minha idade? E aí eu vou puxar um gancho da percepção de vocês em relação a como que hoje o mercado está para o cenário da diversidade, da inclusão. Porque eu ainda vejo, vocês falaram da senioridade, eu vejo muita dificuldade para
os mais 50 se recolocarem. Sim. E aí, amigos próximos, assim. Sim. Uhum. Isso tá acontecendo mesmo? Eu fiz um monte de perguntas, vocês se viram. Tá, então vamos lá. Começar pela foto, né? Pela Vamos foto. a foto, desnecessário. Totalmente desnecessário. A não ser que sirva para quando? Para gente, vou contar para vocês, né? A gente já trabalhou em empresas que tinham um volume de candidatos muito grande. Uhum. Então, a foto, ela servia mais para a gente lembrar daquela fisionomia. pessoa, da fisionomia da pessoa, do que né, de uma representatividade ali. Não, era uma questão de lembrar. Então, depende da orientação da empresa. Mas no dia a dia, para você mandar o seu currículo, não é necessário foto. Tá bom. Tá? Idade. Idade também é complicado, É controverso. Né? A bem idade é controverso, porque a idade definitivamente é o que faz a diferença no profissional, minha opinião pessoal, não. Sim. Né? Uhum. Mas há empresas que levam isso em consideração como uma condição sine qua non? Sim, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma militância muito grande Muito nesse forte. sentido de... E algumas empresas têm até uma tendência de currículos à cega, de não olhar a pessoa nem pelo gênero, nem pela idade, mas, assim, ela traz aquela competência porque, indiretamente, existem muitos vieses inconscientes que a gente acaba pré-julgando a pessoa, né? Sim. Sem precisar. Uhum. Então, assim, a resposta é idade para algumas empresas vão querer, é importante sim, e para outras não é uma condição determinante. Então, depende. Tá. Se você não colocar e aquilo for importante, o entrevistador vai te perguntar no momento da entrevista. Uhum. Né? Então, não precisa ser um critério de triagem, mas pode ser durante a seleção, durante a entrevista, ele pode trazer esse assunto. E quando você fala de diversidade, nunca se falou tanto em diversidade como nos últimos tempos, né? Nós somos, sim, militantes na causa, inclusive, principalmente dos 50 mais, né? Legal. Porque a gente tem um núcleo de diversidade trabalhando muito forte com gênero, raça e idade, tem aparecido mais nos últimos tempos, né? Nos últimos poucos anos. E ainda é bastante controverso. A gente tem que lutar para algumas empresas, né, abrirem essa possibilidade dos 50 mais, porque são profissionais extremamente qualificados, cheios de energia, cheios de experiência e que estão sendo preteridos no mercado. Sim. Então, é uma questão que precisa entrar forte aí no tema da diversidade, que ainda não está tão aberto, não. Não sinto isso, né, no mercado. Não está tão aberto assim. É porque existe um movimento meio que velado, né? Muito se fala, mas pouco se faz, Uhum. né? Nesse sentido. E são profissionais que, assim, ao pé da letra, eles acabaram, entre aspas, de se aposentar. E aí, se imaginar, eles já vão perdendo energia, mas não, né? Não. Ninguém está aposentado então. mais com 50, tá Pois todo é, mundo no auge. também. Tá todo No mundo no Brasil, não. auge, exatamente. E aí o profissional, às vezes, ele faz uma transição e ele se vê ali desempregado, cheio de vida pela frente, né? Sim. A média de vida não é mais 60, 70 Exatamente. anos como era antigamente. E então... pensa que é controverso, né? Se a gente fala que a evolução é ter multicarreiras, é dar continuidade em modelos de trabalho diferenciados do que o padrão, a longevidade do profissional tem que ser muito maior do que é preconizado pelo mercado. Então, assim, a idade independe. Né? Eu brinco que... E é uma brincadeira séria até, né? Que a energia, a vontade de fazer acontecer não é a idade, é o perfil profissional. Né? Porque se fosse simplista demais, assim, de tanto a tanto a pessoa é esse perfil, Não nosso existe trabalho isso. seria muito mais simples. Sim. Não existe. E não é. Cada indivíduo é um indivíduo, né? Não é a idade que determina, não é a raça, não é a cor. Cada um é cada um, né? Legal. Ó, minha última pergunta. O Bruno, às vezes não recebo nenhum retorno sobre o processo. Eu devo ligar perguntando? A gente
tem sempre um combinado das empresas. Normalmente, as empresas, quando terminam o processo, você pode ter a liberdade de perguntar um prazo ali, né, de retorno. Sim. Se esse prazo a pessoa não te der retorno nenhum, não tem problema você entrar em contato para perguntar. Né? Porque eu acho que todo analista de recrutamento e seleção, quem trabalha com recrutamento e seleção, fica ali na cabecinha de todos os candidatos, né? Uhum. E isso incomoda muito. Então, você pedir esse retorno não é nenhum problema, ter uma abordagem, claro, gentil, educada. Não, você tinha comentado que o prazo para a devolutiva era até segunda-feira, hoje é quarta. Você tem alguma posição, algum retorno para me passar? Você vai receber a resposta. Não justo. Não tem problema nenhum. Acho que é justo. É justo. É uma troca justa, porque o candidato ele se disponibilizou ali para apresentar a carreira, o interesse na oportunidade. E é do interesse dele saber se ele tem possibilidade de dar continuidade no processo ou não. Até porque ele pode deixar de se entregar completamente para uma outra oportunidade com esperança daquela que ele fez a entrevista dar uma resposta positiva. Aliás, essa é outra dica, né? Mesmo que você esteja para receber um retorno, enquanto você não tiver uma carta de oferta na sua mão, continue participando de outros processos. Porque acontece muito do candidato se apegar àquela vaga que ele está sentindo ali que ele vai ser aprovado, né? Ele acha que vai ser aprovado, recebe outros convites para participar de entrevista e nem vai mais, né? Se apegando àquela e depois não dá certo. Então, realmente só recuse uma oferta de entrevista quando você já tiver certeza da sua contratação. Legal. É isso, gente. Muito Vocês bom. têm mais alguma coisa para dar como dica? Ou alguma informação que vocês, acho que vale a pena só reforçar uma coisinha? E eu acho que eu tenho uma dica para dar, que eu acho que é importante, independente se a pessoa ela está recolocada no momento ou se ela está disponível. Se atente aos movimentos das pessoas, né, do seu segmento. O que está acontecendo no mercado? Tem algum sistema novo surgindo? O que as pessoas no seu grupo de WhatsApp estão procurando em termos de melhores práticas? Por que eu falo isso? Para que você esteja sempre um passo à frente, né? Eu não vou esperar eu perder o meu emprego para me atualizar, para ser um profissional empregável, né? Eu preciso estar bem sempre, porque hoje eu estou trabalhando, amanhã eu não sei, né? E às vezes as pessoas romantizam o contrato de trabalho, né? É um contrato. Então, enquanto eu estiver bem, entregando o meu melhor, possivelmente eu estarei ali. Ou, às vezes, não é uma condição só de estar bem, entregando o meu melhor. Às vezes, por condições maiores, a empresa precisa reestruturar o quadro e diminuir a quantidade de profissionais ali na empresa. Então, assim, seja alguém empregável, se antecipe, se prepare sempre, porque o mercado é volátil. Sim. E quem não se adaptar, está fora. É isso. A minha dica em caminho aí ao da Ana em complemento, né, é o autoconhecimento. A inteligência emocional, ela de fato é uma das competências mais requeridas hoje em qualquer empresa. E ela exige de você no dia a dia. Então, quanto mais você der o seu primeiro passo no seu autoconhecimento, melhor você vai gerenciar as suas emoções, melhores relações você vai conseguir estabelecer e mais você vai conseguir identificar quais são os seus pontos de desenvolvimento, né? Sim. Quais são ali as características e competências que eu realmente preciso desenvolver para eu dar esse próximo passo. Se você não tiver o autoconhecimento, você sequer vai conseguir enxergar que você precisa olhar e desenvolver aquele comportamento. Então, Exatamente. olha aí, né? Desenvolva o seu autoconhecimento. Muito bom. Essa câmera aqui é de vocês. Onde encontrá-las, produtos, serviços. Utilizem esse espaço para falar de vocês. Vai, Ana. Então, vamos lá, gente. Eu tô ali no LinkedIn. Vocês podem me achar na Paula Ribeiro, tá? Sou fundadora da The Way Consulting, então, para trabalhos aí de recrutamento e seleção, diversidade, treinamento, desenvolvimento de lideranças e assessment. Estou lá, podem me buscar. Também nas redes sociais, no Instagram, Ribeiro Ana Paula. Podem me seguir lá, adiciono vocês. Então, vai ser um prazer encontrá-los aí nas redes, tá bom? Muito bom.
Bom, eu tô no Sabrina Castanha, no LinkedIn. Meu Instagram é o @sa.castanharh. Também trabalho bastante com desenvolvimento de lideranças, especialmente, que é uma das maiores especialidades e grandes paixões. Recrutamento e seleção também. Treinamentos, pesquisa de clima, avaliação de desempenho. Se precisar, só chamar. E a gente troca também muito, né? Um bate-papo. É sempre bem-vindo. Obrigada. Muito bom. Vocês formaram uma ótima dupla. Obrigada. Obrigada. Muito legal. Muito obrigado, viu? Em nome do nosso presidente executivo, senhor João Moura, as portas da Abrafiltros estão sempre abertas e a gente espera estar sempre próximo de vocês, com o trabalho de vocês, sobretudo, tá bom? Foi um Obrigada, prazer. Adriana. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do programa Abratalks. Você que nos escuta através do Spotify e também aqui nos assiste pela TV Filtros, muito obrigado pela sua presença. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha esse conteúdo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.